Shalom a todos, amados amigos, irmãos, família. É um prazer estar aqui com você para que juntos possamos compartilhar de conhecimento, pois todo conhecimento vem do alto, pois todo conhecimento vem de estudar as Sagradas Escrituras. Hoje, 3 de julho, sábado, é o Shabat, para quem tem entendimento. Que nosso Abba Pai, nosso Criador, nosso Altíssimo, Ele continue nos dando direção, sabedoria, submissão dentro dos teus mandamentos, em tempos difíceis, em tempos obscuros, pois os sinais estão aí e são poucos que ainda têm entendimento. Este canal tem o objetivo de falar a verdade, ensinando a você somente as Sagradas Escrituras, ciente, claro, que muitos estão incomodados porque a palavra da verdade ela incomoda e isso tudo é loucura para o mundo, porque não tem entendimento. Eu sempre falo que a religião ela cega, mas a verdade ela liberta. Hoje eu quero falar de 3 tipos de pessoas que nós encontramos dentro das Sagradas Escrituras. Aquele servo, aquele você pode classificar da forma que você quiser, crente, evangélico, né? O frio, o morno e o quente. Nós encontramos essas referências lá no livro de Revelações, que você conhece por Apocalipse, no capítulo 3, no verso de número 15, que diz assim: e Yahushua falando, eu conheço as tuas obras, pois não és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente, porém já que és morno e não és frio e nem quente, breve te vomitarei da minha boca. E tu dizes, eu sou rico, enriqueci-me e não preciso de mais nada. Eu sempre falo que nós vivemos escravos desse Egito, desse sistema. E muitos estão tranquilos da forma que vive. Mas não sabes que és um miserável e um infeliz. Tu és pobre, cego e nu. Faz muita referência à pessoa ser cega. Como pode um cego conduzir outro cego, né? Aconselho-te que compre de mim ouro purificado no fogo. Essa é a expressão mais difícil, a condição mais difícil de você chegar. E que você enriqueças desse ouro purificado. E que tenha as roupas brancas para que cubra e não apareça a tua vergonha e a tua nudez, ou seja, está se referindo ao pecado. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas, ungir os teus olhos com a verdade. Eu repreendo e corrijo todo aquele que eu amo, portanto seja zeloso e arrependa-te do teu caminho. Está aí a referência da pessoa que é frio, né? Sobre o frio eu não vou fazer nenhum comentário porque nós bem sabemos que o frio é aquele que não tem compromisso com nada, que vive no mundo, está completamente hipnotizado, mergulhado debaixo da sujeira desse Egito, do pecado. Eu sempre falo que as Sagradas Escrituras e até mesmo o Messias, ele nunca condenou as pessoas, nunca condenou o pecador, mas sempre ele condena as atitudes, o pecado. E é dessa forma que nós temos referido dentro da palavra a atitude das pessoas que levam para caminhos tortuosos. Nós vamos falar então daquele que é morno, daquele que fica em cima do muro e do quente. Eu convido você a ir comigo lá no mesmo livro, capítulo 3, um pouquinho mais acima no verso 8, que diz assim: eu conheço as tuas obras
e eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta. Lembre-se que ele é a porta que conduz à vida, a porta que é a verdade. E essa porta ninguém pode fechar, porém tem poucas forças, claro, porque é um menor número. Eu sempre falo que a verdade ela nunca vai estar na maioria, a verdade ela sempre está no grupo da minoria. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu chamo a atenção sobre a importância do nome. E nós somos desafiados a conhecer o nome do Criador e o nome do teu Filho, que está lá em Provérbios, capítulo 30, no verso 4, que diz assim: quem subiu ao céu e de lá desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Agora aqui um desafio para você. Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que tu sabes? Aqui eu vou deixar para a tua reflexão, tá? E sempre por onde eu caminhei, e nós bem sabemos aí fora, as pessoas que saem daquele estado do frio e que conhecem um pouquinho da palavra, ele logo vai, ou ele é induzido a ir a conhecer os evangelhos e ignora todo um ritual que é o princípio de tudo. E eles são induzidos a ir até em João, que é o evangelista Yohanan. Lá no primeiro livro, no primeiro verso, parece que tudo isso é escrito de propósito, né? No princípio era o verbo, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. E estava no princípio com Elohim. Quem que estava no princípio com Elohim? O verbo, a palavra, a Torá, o conhecimento, o Filho. Só que aqui, ele já nos dá aqui um endereço no princípio. Então é importante que nós venhamos a ir lá no princípio. É importante nós nos livrarmos de toda a religiosidade, nos esvaziarmos. Nós somos encorajados a retornar lá no início de tudo, no livro de Bereshit ou Gênesis. Capítulo 1, verso 1 diz: em um princípio Elohim criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. Ali nós temos o poderio, a manifestação do Aleph Tav, o começo e o fim. O Pai e o Filho estabelecendo o princípio de todas as coisas, a sua manifestação total. Mas as pessoas elas são disciplinadas teologicamente a rejeitar toda essa aliança. E elas partem então para uma graça superficial, uma graça ineficiente. Eu quero agora falar com você sobre o quente. Quem é esse grupo dos quentes? A minoria, aquele que tem pouca força. Veja só, no livro de Isaías, capítulo 49, no verso 6, diz assim: poucos são o servo para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Romanos, capítulo 9, 27, ele reafirma essa mesma passagem quando Paulo escreve: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías:
ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. São esses os remanescentes que será salvo. Em Romanos também, no capítulo 11, no verso 5, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive apenas os remanescentes, segundo a eleição da graça. É aquilo que eu te falei, não aquela graça superficial, mas aquela graça manifestada lá no princípio de todas as coisas. O mandamento e a graça caminham junto. A graça maravilhosa, a manifestação do Pai através do teu Filho. Mas se mesmo assim você ainda queira desqualificar a aliança, os mandamentos, porque muitos falam assim, eu já tenho a marca da promessa. Que marca de promessa é essa? É quando falamos que existe apenas uma promessa dado a Abraão, Isaac e Jacó, que serás grandes, que serás numeroso, que serás bendita, toda a família da terra. E para finalizar, lá no livro de João e Yohanan, o Messias, ele reafirma isso no capítulo 5, no verso 39. Ele nos convida, examine as Escrituras, porque se julgas que lá tem a vida eterna, são elas que dão testemunho de mim. Nesse tempo que ainda não tinha o Novo Testamento que você conhece. Mas ele nos convida, nos encoraja a voltar no começo de tudo. É porque é lá que contém a vida eterna. E no princípio, ele já testifica do Filho, o Aleph e o Tav. Deixo esta mensagem para a tua reflexão neste dia. Compartilhe esse vídeo para aqueles que você gostaria que fosse abençoado, que tivesse um pouquinho mais de conhecimento dentro da verdade. Comente, faça crítica, elogie, enfim, somos livres ainda para expressar a verdade que foi derramado em nossos corações pelo Abba Pai, através do teu Filho, Yahushua HaMashiach. Um abraço a você, até o próximo vídeo, se assim o Pai nos permitir.